tido sem ti, Senhor. Fala conosco poderosamente nessa noite. Se ainda existe, Senhor, qualquer tipo de sofisma, engano, Senhor, qualquer palavra travada no coração dos meus irmãos que caia por terra hoje, que eles não saiam daqui com dúvidas, Senhor, que eles sejam completamente ministrados e que Tu complete a boa obra que Tu começou no coração de cada um que veio aqui, Senhor. Eu coloco a vida deles, a minha vida diante de Ti, e nós nos entregamos completamente para Ti, Senhor. Usa a minha vida nessa noite, que eu venha falar de Ti, não por mim mesmo, Senhor. Que o Teu Espírito me use sobrenaturalmente nesse lugar. Abre os corações e as mentes dos meus irmãos para receberem o milênio de Cristo aqui na terra e entenderem, Senhor, o Teu plano de restauração para esse lugar. Seja assim para a glória do Teu nome e que no final o Teu nome seja glorificado nessa noite. Seja assim em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Vamos lá, vamos começar que a aula é grande. Os irmãos vão passando a folhinha aí. E nós vamos começar o reino milenar. Olha o texto aí. Vamos lá, vamos começar, irmãos? Queria que vocês prestassem bastante atenção na aula de hoje. Ela é muito rica em detalhes. Certamente vai ter dúvida. Você vai levantar a mão na hora da dúvida aí, você vai perguntar, eu vou te responder se eu souber. E a gente vai caminhando dessa forma. Não leva a dúvida para sua casa, tá, irmãos? Não leva. Vamos combinar isso? Não leva a dúvida para casa, tá bom? A gente vai tentar responder tudo que a gente puder no tempo que a gente tem aqui. Eu tenho até 9 horas. 9 horas, pastor Damar? 9h20 para executar essa aula aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Ó. Primeiro texto da noite, o milênio e o reino eterno. Então, a gente vê aí 2 etapas de restauração. Primeiro, o reino milenar, e depois de passar o reino milenar, o reino eterno. Existe diferença entre os 2 reinos? Existe, você vai ver na aula de hoje. Reino milenar é uma coisa, reino eterno é outra coisa. Tá bom? Mas vamos focar agora no início do reino milenar. Na aula de ontem, o pastor Igor falou das calamidades do período de tribulação que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo lembra da aula de ontem? A grande tribulação, que após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais seu brilho, e aí todo olho verá, vindo do céu, com poder e muita glória, o Filho de Deus, o Filho do homem, e com os santos junto com ele. Você lembra disso? Que é após a tribulação daqueles dias, que vai haver a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja, o encontro com o Senhor dos ares. Então, nós vamos voltar para esse momento, tá? Passou a tribulação e a gente passou a batalha do Armagedon, né? A gente está aqui no período entre a volta de Jesus, a batalha do Armagedon e o início do estabelecimento do reino milenar. A gente vai começar por aí. Tá ok? Qualquer coisa vocês me interrompam aí e me perguntam. Vamos lá, primeiro texto, Apocalipse 11, o verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta. Que trombeta é essa? A 7ª. A 7ª trombeta é a última trombeta. Não tem outra trombeta depois dessa. Ou outra trombeta que anuncia a volta do Senhor Jesus. Então, essa é a última trombeta. Então, ó, o 7º anjo tocou a trombeta. Que trombeta é essa? A 7ª trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Esse texto foi lido na aula do pastor Márcio, lembram? O reino deste mundo, esse mundo hoje ele tem um rei, um príncipe salteador, um ladrão, um usurpador, que é Satanás. O mundo hoje jaz no maligno. Então precisa que o reino desse mundo troque de mão, troque de rei, e vai trocar no toque da 7ª trombeta. O reino do mundo, desse mundo que jaz no maligno, se tornou de nosso Senhor, o Senhor Jesus, e do seu Cristo. Quem é o seu Cristo? A sua igreja, os seus ungidos, o seu corpo. É dele
e nosso, porque ele vai nos dar a corregência desse reino. E ele reinará pelo século dos séculos. Então, aqui nesse toque da sétima trombeta, está anunciando o final do reino de Satanás. É a hora que ele vai cair. É a hora que ele vai ser destituído desse reino e o reino passa para a mão do Filho de Deus e da sua igreja. É no toque da sétima trombeta. Amém, irmãos? Entendido isso? Vamos lá para o próximo slide. Apocalipse 20, de 1 ao verso 6. Quero que vocês prestem bastante atenção. A gente vai ler primeiro e depois a gente vai pausadamente falando o que está escrito nesse versículo. Vamos lá. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. O que esse texto está nos falando, irmãos? O que ele está nos mostrando? Primeira coisa que você tem que atentar para esse texto, que vai existir um período de 1000 anos aonde Satanás vai ser preso. Não é o que está escrito ali? Que ele vai ser preso por 1000 anos? Por que ele vai ser preso por 1000 anos? Porque um reino não tem dois senhores. Para passar de um reino de uma mão para outra mão, de um rei para outro rei, o outro tem que ser destituído. E ele vai ser preso. Ele vai ser preso no abismo. Que abismo é esse? É uma região inferior da terra, que ele vai ser lançado lá no fundo, no mais profundo desse abismo, e lá vai ser colocado um selo nele, onde ele vai ficar aprisionado com os seus demônios, todos os anjos que caíram junto com ele, vai ficar ali por 1000 anos. E é exatamente nesse período de tempo de 1000 anos que Cristo vai reinar aqui na Terra. Não tem como o diabo estar sendo coadjuvante do reino de Cristo. Senão não é um reino de justiça e de paz. Certo? Não tem como ter justiça e não tem como ter paz com o diabo e seus demônios enganando e seduzindo as nações. Tem? Não tem. Então ele vai ser preso. E olha só, esse momento é a vinda do Senhor Jesus. O diabo, segundo o apóstolo Paulo, está escrito que ele é o príncipe da potestade do ar. O encontro do Senhor com a sua igreja é onde? Nos ares. Então, o ar é aonde os principados e as potestades dominam. Sim ou não, irmãos? É ali que eles dominam. E é exatamente nessa região que vai ter o encontro do Senhor com a sua igreja. Aí eu pergunto para vocês, tem como o Senhor Jesus não prender o diabo, não limpar os ares para poder ter arrebatamento? Não tem como ter arrebatamento, não tem como ter encontro do Senhor, com o Senhor conosco nos ares, infestado de principados e potestades. Então ele vai ter que, na hora que ele sai do Santo dos Santos, para descer do terceiro céu para os ares, ele já vem pelejando no caminho e prendendo o diabo e os seus demônios. É uma barreira espiritual. Lembra que o pastor Damásio falou isso? Que existe uma barreira espiritual que vai resistir à volta do Senhor Jesus Cristo. A barreira é formada pelo diabo e pelos seus demônios. O primeiro embate é espiritual. E esse embate já vai começar o Senhor Jesus vencendo ele, lançando ele no abismo e colocando selo nele por 1000 anos. Quando ele fizer isso, aí sim vai poder ter o arrebatamento. Você pode ver que é na sequência. Primeiro, o Senhor Jesus sai do Santo dos Santos, depois ele desce para os ares, vem do céu, de uma camada superior para uma camada inferior, vem para os ares, arrebata a igreja, prende o diabo, arrebata a igreja, e aí tem um encontro. Amém? Todo mundo entendeu isso? Então vamos continuar lendo aqui, ó. Não, continua lá, volta aí. E aí ele prende o diabo lá por 1000 anos, certo? Lançou no abismo, fechou e pôs selo. E aí você vê que por 1000 anos, isso aí nos traz a informação que o reino de Cristo, por 1000 anos, é literal. Porque não é uma coisa espiritual. Precisa prender o diabo para ter uma consequência. E a consequência de prender o diabo por 1000 anos é para que Cristo venha reinar na terra, aonde Satanás
oprimia. Se você ler um texto de Isaías 14, que não está aqui, mas depois você pode ler, você anota aí do lado desse texto, Isaías 14, você vai ver ali em Isaías 14 toda a trajetória do diabo descendo para as regiões inferiores da terra e sendo colocado no abismo. Você vai ver que nessa região inferior da terra, onde estão os mortos, as almas dos mortos, eles vão ver o diabo descendo e vão conversar com ele. Fala, você por aqui, você que era o Todo-Poderoso, que debilitava as nações, que reinava, que destruía, que trazia, oprimia as nações, você aqui, num lugar pior que o nosso, porque os mortos vão estar numa região e o diabo numa região inferior, lá no fundo desse abismo. E eles estão falando, e Deus está mostrando ali toda a queda de Satanás para a sua prisão. Veja bem, não é o fim do diabo e dos demônios ainda. Eles estão sendo aprisionados por 1000 anos, que isso fique claro, tá? Que você vai ver aqui no final, ó, que ele foi preso, foi colocado selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Então ele não foi aniquilado, ele foi aprisionado. Porque depois dos 1000 anos é necessário que ele seja solto pouco tempo. O diabo vai ser solto de novo? Vai, no final do milênio. E aí você vai ver por quê mais na frente. Mas tem um porquê o Senhor soltar o diabo no final do milênio. Vocês vão ver. Tá bom? Entendido isso aí? Vamos continuar que o texto continua falando. Ó. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E, lê o que está escrito ali, irmãos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então você está vendo que esse texto ele está se referindo o povo do tempo do fim. O povo que testemunhou de Jesus, o povo da última semana de Daniel. Esse texto ele está dando um enfoque nesse povo. Mas não quer dizer que a igreja não vai levantar nessa hora e reinar com Cristo. É porque ele está dando um enfoque nesses últimos mártires que morreram, não negaram ao Senhor Jesus e não colocaram a marca. Vocês estão entendendo isso? Não nos exclui desse momento aqui, os que estiverem mortos. Toda a primeira ressurreição é para os que estavam em Cristo. Bem-aventurados e santos que fazem parte da primeira ressurreição. Os de Cristo ressuscitam na volta de Jesus. Só que o enfoque aqui é nas testemunhas que testemunharam no período da última semana de Daniel. É deles que esse texto está falando, mas não nos exclui. Amém? Todo mundo entendeu isso? Então vamos ver aqui, ó. Não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos, que não eram de Cristo, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Opa, então tem outra informação aqui. O que esse texto está dizendo? Nesses 1000 anos o diabo é preso, junto com seus demônios. Nesses 1000 anos Cristo reina sobre a terra com a igreja. Nesses 1000 anos, no início desses 1000 anos, existe uma ressurreição, a ressurreição dos santos, a primeira ressurreição. E no final desses 1000 anos, uma outra ressurreição. Aqueles que não ressuscitaram na primeira vão ressuscitar na segunda. Então, para você ver a literalidade do milênio. Que muita gente amileniza, muita gente espiritualiza o milênio, só que essas informações são literais. Existe uma ressurreição de uma alma voltar a um corpo, em corpo glorificado, ser arrebatado e reinar com Cristo só espiritualmente? Não, isso tem que ser literal. Cristo, ele veio, ele vai voltar literalmente. E com ele volta a igreja literalmente. Então o reino é literal na terra. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, o lago de fogo, não tem autoridade. Pelo contrário, leia o que está escrito. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. 1000 anos, 1000 anos, reinarão com ele 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. É taxativo. 1000 anos. Então, esses 1000 anos são literais
e nos dizem muitas coisas. Vocês entenderam as informações que estão nesse texto? Guardaram que o diabo ele é preso no início do milênio, que no início do milênio tem uma ressurreição, a primeira, que depois de 1000 anos o diabo é solto, e que depois de 1000 anos também tem uma segunda ressurreição. Amém? É isso que eu quero que vocês guardem nesse primeiro texto. Tá certo? Então vamos continuar. Opa, pode falar. Da segunda ressurreição? Que não são de Cristo. Quem ressuscitou na primeira são os bem-aventurados, os de Cristo, os que tiveram a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, a mesma fé dos patriarcas. É porque a gente não falou sobre isso, sobre o mundo dos mortos aqui. Senão eu teria que abrir um leque para falar de muita coisa que não vai dar tempo. Mas existe na região inferior da terra, que na tua Bíblia você lê inferno, e essa palavra não existe no hebraico e nem no grego, essa palavra é latina. Quando você lê aí inferno, abismo, sepultura, você vai ver a palavra no hebraico Sheol e no grego Hades, que traz essa expressão, se refere ao mundo dos mortos, aonde as almas estão. Né? Ninguém perguntou aqui para a gente, nem passou na cabeça, bom, se a gente não vai para o céu em alma, onde estão as almas? As almas estão no mundo dos mortos, na região inferior da terra. Inferno tradução da palavra infernos no latim é região inferior da terra. Lá embaixo existe uma região onde estão as almas. Lembra que Jesus não subiu e sim desceu para as regiões inferiores da terra? Está escrito, 1 de Pedro. Você vê isso escrito lá. Então, o inferno, que também não é o lago de fogo, que muita gente confunde, o inferno é a região da morte, aonde as almas estão. Na região da morte existem 2 compartimentos. O seio de Abraão, aonde estão os bem-aventurados da primeira ressurreição, tem um abismo no meio, aonde o diabo vai ser jogado lá no fundo, vai ser preso, e tem o outro lado, que é a chamada região do tormento, que tem recâmaras ali, aonde estão os que vão participar da segunda ressurreição. Tá bem? É só um panorama para vocês entenderem, porque já mais na frente a gente vai ter que falar disso, então já falei agora. Tá bem, irmãos? Vocês entenderam isso? Tem alguma dúvida a respeito disso? Os mortos não dormem. Os mortos descansam das suas obras, mas eles estão ligados, estão vendo, estão interagindo, reconhecem, vide a parábola do rico e do Lázaro. Jesus ele fala dessa região ali. E as pessoas estão interagindo. O rico reconhece o Lázaro, reconhece Abraão. O rico sabe que os irmãos dele ficaram lá. Ele manda Lázaro mandar alguém para falar para os irmãos dele que o lugar que ele estava era ruim. Então, a alma de Abel clama pelo sangue. Então, as almas, elas interagem. Elas não saem de lá, não passam de um lado para o outro, mas elas estão lá e interagem. No inferno, fala. Mas quem é que está lá em cima? Não tem salvo dormindo lá em cima. Não tem salvo no céu com Cristo em alma. Não, mas são lados, não está em cima e embaixo. Lados. Eles estão numa região. O Hades, ou o Sheol, é uma região onde está o seio de Abraão, o paraíso, o abismo e o tormento. No lado de cá, dessa região chamada Hades ou Sheol, que não é o céu, é no inferno, embaixo, na região inferior da terra, existe o seio de Abraão onde estão os santos, os que morreram em Cristo. Os de Cristo estão no seio de Abraão. Os outros que não são de Cristo estão do outro lado. E tem um abismo entre eles, que divide essa região. E Abraão fala, ninguém pode passar daqui para aí, nem daqui para lá. Não pode, porque tem um abismo no meio. Então essa região, que é chamada de Hades no grego, ou Sheol no hebraico, é o mundo dos mortos. Entende? O seio de Abraão e o tormento e o abismo fazem parte da região, chamado mundo dos mortos. Podem. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Lá na parábola do rico, Lucas 16 ou 17, se não me engano. Sobre falar que vai para o inferno, denotando que o inferno é uma coisa ruim, né? Porque, na realidade, o significado do inferno
É plano inferior. Isso aí. Regiões inferiores da Terra. Não. Olha só. A gente vai falar disso aí quando chegar lá no tribunal do trono branco. Na segunda ressurreição, a gente vai ter que entrar nesse assunto aí. O diabo tá lá. Isso aí. Bonzinho sobe, malzinho desce. Não tem isso. Não tem isso. A alma de todos descem. Só que quando descem, os de Cristo vão para um lado e os que não são de Cristo vão para outro lado. Seio de Abraão e tormento. Entendido isso, irmãos? É importante vocês entenderem isso. Tem uma aula no seminário que é só sobre o mundo dos mortos, com textos para você ler. Esse texto de Isaías 14, que eu falei para vocês, que é paralelo, análogo de Apocalipse 20, o primeiro texto que a gente leu, quando o diabo é preso, ali fala claramente que o diabo está sendo colocado e introduzido no mundo dos mortos, no Sheol. E ele vai para a região mais profunda desse lugar, passando pelo seio de Abraão e passando pelo tormento. Ele está indo para um lugar pior. Eu costumo dizer, irmãos, olha só, eu gosto de dar esse exemplo para ficar claro. Olha só, todos que vão para o mundo dos mortos, vão para lá, ficam em prisão, estão aprisionados. Porque todo mundo que é aprisionado, quando for solto, vai ser julgado. Sim ou não? Então você imagina uma penitenciária, onde existem presos, onde existe um carcereiro que toma conta da cela, para ninguém fugir. E dentro desse mesmo lugar existe umas celas de pessoas que têm um terceiro grau completo. Esses caras não ficam com o pessoal, o outro restante dos bandidos. Sim ou não? Eles têm certas regalias. Estou comparando, tá? Esse é o seio de Abraão. O outro lugar, que a cela é pequena, apertada, e tem mais de 200, todo mundo um cheirando o cangote do outro, esse aí é o tormento. Mas todo mundo está dentro da mesma penitenciária, aguardando para ser julgado. Na primeira ressurreição, o lado do seio de Abraão sobe, porque a igreja ela vai ser julgada. Quem vai julgar a igreja? Os 12 apóstolos e o Senhor Jesus. Julgar para quê? Para você ganhar seu galardão. Quando você ganha mais galardão que o outro, e você é maior no reino que ele, você está sendo julgado. Porque a gente tem na nossa cabeça a ideia de julgamento e condenação logo imediato. O cara vai ser julgado é porque vai ser condenado. Não, pode ser absolvido. Juízo é para absolver ou para condenar. Juízo é para você mostrar quem é maior e quem é menor. O galardão da igreja é juízo. Cada um vai receber segundo as suas obras. Vai ser maior e menor no reino. Amém? Entendido isso? Então todos que vão sair do mundo dos mortos vão sair para ser julgados. Uns antes da primeira ressurreição e outros na segunda ressurreição. Oi? Essa questão aí é João 3,13. Isso que os céus não não tem alma no céu, mas não tem mesmo. Entendeu? Esse texto aí é um que já aniquila essa possibilidade. A gente vai subir para encontrar com eles no arrebatamento. Senão não teria sentido nenhum a alma estar lá em cima. Porque... Vai arrebatar para quê? Se já está todo mundo com ele lá. Era só glorificar e ressuscitar lá em cima e descer junto logo de uma vez. Céu, o que é a morte? É o resultado do pecado. Então o pecado não pode habitar a região celestial. Está preso. Isso aí. Ele morreu em Cristo, mas está preso. Um dia o que está preso em Cristo, está ali, mas está morto, vai ressuscitar. Não, exatamente, não existe corruptibilidade no céu, irmão. A coisa corruptível vai para as regiões inferiores da terra. Tu só sai de lá para ir encontrar com o Senhor nos ares incorruptível, com o corpo glorificado, não em corpo mortal. Aí Paulo fala, onde está a morte, a sua vitória? É nessa hora. Tá bom? Entendido isso? Vamos continuar. O governo mundial de Cristo. Vencida, aí olha só, aí já é depois do diabo ser preso, Cristo continua descendo, encontra com o Senhor conosco nos ares, arregimenta o pelotão dele nos ares, que aliás o sentido do arrebatamento é esse. Arrebatamento é um encontro com toque de rebate, de trombeta, para um arregimento
de tropas. Mas por que Jesus está reunindo as tropas dele nos ares? Porque vai ter uma guerra, não vai? Enquanto o diabo, a besta e o falso profeta arregimentam a deles na terra, que nem a gente viu ontem, o Senhor está fazendo isso nos ares. Tropa do reino da luz, tropa do reino das trevas. Vai colidir uma com a outra na batalha do Armagedon. É a hora que Cristo vem para tomar o reino de Satanás. Vem com peleja, vem com guerra. Vocês viram isso ontem. E aqui, depois que isso acontecer, depois que vencer a guerra, aí sim Cristo estabelece o reino dele aqui. Pastor, essa guerra já começa Cristo padecendo. Sim, eu falei, nos ares. Nos ares. Uma outra guerra. Primeiro espiritual, depois literal, com homens de verdade. Entendeu? Primeiro espiritual, principados e potestades. Depois, literal, de homens. Homens que colocaram a marca da besta. Homens que fazem parte do reino que é literal. O reino da besta é literal. Não é um reino espiritual. Só espiritual. É um reino literal. Tem homens, tem exército, tem peleja, tem batalha, tem guerra. E o de Cristo também. É feito por homens. Homens glorificados, mas homens. Homens de carne e osso, revestidos de glória. Não deu, eu falei, o combinado entre nós é não levar dúvida. Aí eu vou... Mas não vai ter guerra de tiro, bomba, não. Tem. É o que acontece. Essa guerra é a manifestação da glória e do poder do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Eles vão se juntar para brigar. Você vai ver que isso vai acontecer aqui lá no final do milênio de novo. Ele vem para brigar, mas ele não vai arrumar nada. Não vai arrumar nada, porque é o Senhor Jesus glorificado e a sua igreja poderosa junto com ele. Eles vão se regimentar para brigar, mas o diabo sabe disso. O problema não é Deus ser todo poderoso. Mas você não conhece Satanás, não, irmã? Você não conhece, não? Mas ele já comeu. Ô, irmão, Satanás fez isso no céu, dentro da sala do trono. Você acha que ele vai fazer agora por quê? Te prostra aqui diante de mim, prostra diante de mim que eu te dou comida, te dou o reino. Pô, o reino é do Senhor. Ele é rei de toda a terra e ele propôs o reino para ele se prostrar diante de mim e me adorar. Pois é, mandou se ajoelhar, pô. Mandou se ajoelhar. Pô, se ajoelha aqui e me adora, que eu te dou o reino. O mais magnífico disso tudo é a humildade de Jesus. Fala, tem que escutar isso desse cara. Jesus fala, pô, o cara rouba o reino e vem me oferecer algo roubado, que é meu ainda. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Mais ou menos. Mas vamos lá. Venceu a guerra. Cristo venceu a guerra. A guerra vai existir, irmã, porque Cristo precisa manifestar o poder dele para o povo da besta. Entendido? Um povo que blasfemou recebeu praga, recebeu cálice de ira sobre as suas cabeças, mordiam a língua de raiva e blasfemavam ainda mais do nome de Deus. Você acha que Cristo vai vir e vai falar, eu vou acabar com eles assim, ó, pirlim, pim, pim, bum, some todo mundo. Não, calma aí. Eu vou lá e vou aniquilar vocês, pô, para vocês entenderem o quanto é terrível cair na mão do Deus vivo. Está escrito isso. Está escrito isso. E Deus prometeu que ia desarraigar da terra em piedade. Ele vai vir retirar da terra mesmo, com as mãos fortes dele. Ele é o braço forte do Senhor, não é? Ele vai tirar os inimigos da terra. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Essa é a perseverança dos santos. É a hora que os santos são vingados. E não acaba aí. A vingança ela é um prato que se come devagarzinho, não é? E o Senhor vai fazer isso com preciosidade. Ele vai se vingar cada hora no seu momento.
Em cada tempo um pouquinho. Você vai ver, agora é um pedaço dessa vingança. Não acabou aí. Vai continuar, você vai ver. E ó, não fica assustado com Satanás, não, que ele é petulante. Você vai ver no final do milênio ainda o que vai acontecer. Então vamos aqui, ó. Venceu a Guerra Santa, o Senhor agora vai estabelecer o seu reino. E o reino de Cristo já tinha sido prometido para ele, desde antes da sua primeira vinda. O reino foi prometido ao Filho antes da fundação do mundo. O propósito de Deus era dar o reino ao Filho e à sua igreja. Olha só, Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O trono da glória, da sua glória. Então vamos continuar lendo aqui para a gente explicar isso melhor. Lucas 1,32 completa esse texto de Mateus 25. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ué, Jesus, o pai de Jesus era Davi? O que Deus está falando com isso aí? O que o anjo Gabriel está falando para Maria ali? Que Jesus era da genealogia de Davi. Davi era da tribo de Judá, rebento de Jessé. Lembra das promessas? Então, daquela linhagem nasceria Jesus. Então, Jesus é filho de Davi, da dinastia de Davi. É sucessor de Davi. Davi é o seu antecessor. Então, por isso, eles chamavam que Davi era pai de Jesus. Só que Jesus não era filho de Davi, né? Geneticamente, biologicamente falando. Era da dinastia de Davi, da tribo de Judá. É isso que o texto está dizendo. E ele vai reinar da onde? Da onde Davi reinou. Esse trono, da onde Davi reinou, é o trono que Deus prometeu em Mateus 25 para ele, que era o trono da sua glória. Então Jesus, ele tem um trono da glória dele? Tem. Hoje Jesus está sentado no trono da glória dele? Sim ou não, irmãos? Não. Lá em cima o trono é da glória de quem? Jesus está onde? À destra, no lugar de honra do trono do Pai, mas não é o trono do Filho. Deus prometeu um trono de glória para o seu filho. E ele fala que esse trono seria da onde Davi, seu pai, reinou. E aonde Davi reinou? Foi no céu? Foi? Davi reinou do céu, irmãos? Da onde que ele reinou? Especificamente, da onde? Jerusalém. Jerusalém foi da onde Davi reinou. E da onde Jesus vai reinar? Não está escrito no texto? Você está vendo que Jesus não vai reinar do céu, irmãos? Que o projeto é aqui na terra? Está escrito no texto. Um texto que a gente já leu 200 mil vezes passando o olho no Evangelho, mas nunca percebeu. Que ali já estava sendo prometido, através do anjo, que aquele menino que estava na barriga, aquele feto que estava na barriga de Maria, era filho do Deus Altíssimo, que ele reinaria do onde Davi reinou e que seu reino seria reino eterno. Deus já tinha prometido isso. Isso é uma profecia que iria se cumprir e sairia do ventre de Maria. Viu a importância e a riqueza do Evangelho? Quando você lê, esmiuçando ele, já quebra um monte de paradigma. Uma pessoa que crê que vai morar no céu não vai explicar esse texto. Vai parar aí, vai bater a cara numa parede e não vai ter como transpor ela. Porque esse texto é claro que ele vai herdar o trono de Davi, seu pai, e Davi reinou de Jerusalém. Então, Cristo tem que reinar de Jerusalém. Todo mundo de acordo? Estou falando alguma heresia aqui, irmão? Então vamos lá, tá aí o desenhozinho para você ver. Lá em cima, o Senhor tem o seu filho à destra. E quando ele descer e manifestar sua glória e majestade, ele vai fazer a mesma coisa com a igreja. Você vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ler esse texto. Olha aqui, ó. Os santos vencedores compartilharão com o Rei Jesus a corregência do mundo. Apocalipse 3, verso 21. Promessa às 7 igrejas. Ao vencedor, olha aí, vai percebendo que ao vencedor é porque pode ter gente que vai perder. Tá certo? Então, ó, ao vencedor, aquele que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus venceu, cumpriu a tarefa dele como fiel testemunha, subiu e sentou à destra do Pai no lugar de honra. A igreja vai vencer a besta,
vai vencer como fiel testemunha e vai sentar à direita do Filho, assim como o Pai fez com ele. Entendido? Está profetizado, está prometido. Foi o Senhor Jesus que falou isso aqui para uma das 7 igrejas. E João ouviu ele falando, e viu também. Entendido isso? Você está vendo que Jesus ele vai compartilhar a regência do seu reino com aqueles que vencerem. Não vai ser com aqueles que perderem, vai ser com os que vencerem. Amém? Então vamos continuar. O Rei Jesus nos dará autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, verso 26. Promessa às 7 igrejas. De novo. Lê comigo aí, irmãos. Vamos lá. Sobre as nações. Você vai reinar sobre nações. A igreja não reina sobre igreja. A igreja reina sobre as nações. Povos, línguas e nações vão sobrar de todas essas calamidades e vão entrar no milênio para serem regidas e gozarem de um reino de justiça e paz proporcionado por Cristo e a sua igreja. Esse é o plano. Esse é o plano. E é ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Esse vai reinar sobre as nações. Quem não fizer isso, não vai reinar sobre as nações. Esses que vão sobrar das nações permanecentes, eles vão estar nesse tempo do milênio, correto? Sim. Vai ter 9 nascimentos, vai ter morte. Vamos ver daqui a pouquinho isso. Vamos ver isso aí. Já já a gente vai ver isso. Segura aí que a gente vai ver. Os povos do reino e suas características gerais. Olha só. Agora, o que eu estou passando nessa aula do milênio interessante, se você já percebeu, é que vai ser preciso... Você se lembra na aula do pastor Damaso que o reino tem 4 dimensões? Lembra? Vocês lembram ainda? Rei, governo, povo e território. Lembra das 4? Jesus Cristo está restaurando isso no milênio. Primeira coisa a ser restaurada é o governo. O rei não precisa de restauração, o rei é o Senhor. Mas o governo, que é Cristo e a igreja, precisa ser restaurado, porque foi tirado no Éden de Adão e Eva. Então agora ele está restituindo. O reino, o segundo Adão, o último Adão, está restituindo o governo para Eva, que é a igreja, a figura de Cristo e a igreja. Então o governo está sendo restaurado na volta de Jesus. Aí ele vai precisar restaurar a 3ª e a 4ª dimensão do reino. O povo, que são as nações, e o território, é tudo que existe na terra. Você vai ver os textos que vão falar disso, da restauração do povo, dos povos e da terra. E ele vai restaurar as 4 dimensões do reino. Ele precisa restaurar as 4 dimensões. Tá? E aqui você vai ver, agora, os povos, as nações, a 3ª dimensão do reino sendo restaurada. E como isso vai acontecer. Olha aí, ó. Isaías 2, verso 3. Vou ler ali o cabeçalho ali, ó. Todos os povos aprenderão a lei do reino, que será a constituição do governo. A lei que você conhece, a lei de Deus, os mandamentos de Deus que você conhece, isso vai ser o que vai reger o reino na terra. A constituição do reino de Cristo é a lei. Todo mundo entendeu isso? Vamos lá. Hoje, você se lembra do Pai Nosso? Quando Cristo ensinou os apóstolos a orar, ele fala para que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Aqui, as nações vão aprender a vontade de Deus e ela vai ser feita na terra, porque o reino está na terra. E vai se cumprir a oração do Filho, que é profética. O Pai Nosso é profético, não é uma ladainha. É uma oração profética, que clama pela vinda do reino para a terra, para que aqui seja feita a vontade de Deus. E vai ser feita, essas nações vão aprender. Hoje a vontade do Senhor é feita aqui na terra, irmãos? Como é feita no céu? Irmão, se um mandamento de Deus, dos 10 que você conhece, um só, não matar, não matarás, se cumprisse cabalmente na terra, a gente já vivia numa outra dimensão hoje. Sim ou não, irmãos? Você imagina quando toda a plenitude da vontade de Deus for obedecida na terra. Você vai viver num reino de justiça e de paz, sem diabo e sem demônios. Você consegue imaginar isso, irmãos? Você consegue imaginar como Deus ama as nações
para proporcionar isso para ela, algo que nunca nenhum ser humano viveu nessa terra. E é por isso que o ser humano tem essa sede de paz, essa angústia, essa agonia, porque geme igual a nós, como está em Romanos 8, aguardando a redenção, aguardando a liberdade do cativeiro da corrupção. Tanto eles como nós. Mas quando eles virem em nós a manifestação da glória de Deus, eles vão saber que eles vão ser libertos, porque eles sabem que vão gozar de justiça e de paz num reino de 1000 anos. Entendido? Olha aí. E eles vão aprender a lei. E olha o que está escrito em Isaías. Olha aí, Isaías, irmã. Isaías é reino do primeiro capítulo até o último. Reino de Cristo na terra. Você quer aprender sobre o milênio? Lê Isaías. Isaías vai falar do reino na terra o tempo todo. E olha só, ele não era testemunho de Jeová, hein? Isaías. Tá? Porque muita gente fala que isso é coisa de TJ, e não é. Isaías não era. Com certeza, ele era um profeta do Senhor. Olha aqui, ó. Irão, Isaías 2, verso 3. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A capital do reino é Jerusalém. Todos os povos vão para lá aprender a lei do Senhor. E quem é que vai ensinar a lei para eles, irmão? Acontece hoje? Aconteceu uma vez só, mas não nessa plenitude aí, só no reino de Salomão. O reino de Salomão, Israel era uma potência e todos os reis da terra iam lá usufruir da sabedoria de Salomão, que, aliás, o reino de Salomão é uma tipologia do reino milenar, vocês sabiam? Se você olhar o reino de Salomão e quiser ter um deslumbre do reino milenar, olha para o reino de Salomão. O Salomão e Davi falam da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda de Jesus. Só você olhar para Davi e Salomão, você vai ver as duas histórias, a primeira vinda e a segunda vinda. Porque os dois são rebento de Jessé e os dois falam de Jesus. Os dois personagens bíblicos. Um fala da primeira e o outro fala da segunda vinda. E Salomão é uma tipologia do milênio. Aí você vai ver aqui que todas as nações da terra vão para lá aprender a lei. E quem é que vai ensinar? Nós. Por quê? Por que nós? Porque é a nossa função de rei e sacerdote fazer isso. Ensinar as nações a caminharem pelas veredas do Senhor e obedecerem à lei. Para que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como ela era feita no céu. Amém? Entendido? Eles vão ter que ir lá aprender a lei. Tá, como está escrito aí. Vamos lá, passa aí, irmão. Ó, as nações não farão mais guerra umas com as outras. Por que eles não vão fazer guerra? Eles estavam vindo de que contexto, irmãos? De guerra. Eles acabaram de ver uma guerra, a pior de todas na frente deles, a Batalha do Armagedon. E várias outras que aconteceram na última semana de Daniel. Fora o contexto da última semana de Daniel, que é de calamidade total e destruição da terra, não de aniquilamento da terra, de destruição. Porque a terra continua e o reino está nela. Só que você vai ver que eles estão vindo de um contexto de guerra, um contexto de calamidade, de combate. E no milênio eles não vão mais aprender sobre isso. Olha aqui, ó, Isaías 2, verso 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. E estas nações converterão as suas espadas em rélias de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. No milênio não vai se falar de guerra. É justiça e paz. E todas as indumentárias de batalha vão ser convertidas em instrumentos agrícolas. Por quê? Porque você vai ver que no milênio vai ser igual ao Éden antes do pecado. A produtividade da terra era imensa. O cara plantava e colhia imediatamente depois. E vai precisar realmente de muitos instrumentos de arado, de terra para plantar e colher, porque a produtividade da terra vai ser muito grande. A maldição do Éden, a maldição que Deus jogou sobre a terra, no período do Éden, do pecado lá, isso vai ser retirado de sobre a terra. Essa mortalha que envolve, sabe o que é a mortalha? Aquele pano que envolve o defunto? Isso está sobre a terra hoje. E vai ser retirado. Oi? Aonde? Todos vão trabalhar no milênio.
Sim, sim. Não, você não vai plantar, não. Você vai sacerdotar e reinar. As nações que vão trazer as suas riquezas para nós. Porque vão ser gratas. E isso é ação de graça. Porque vivem em justiça e vivem em paz. Oi? Nós cremos que Ele é o nosso Senhor e que Ele nos comprou com seu sangue para nos constituir rei e sacerdote. Eles não creram nisso. Nós cremos e pagamos o preço durante a nossa vida. Entendido? As nações não. Nós sim. Por isso nós somos reis e sacerdotes. Segunda dimensão do reino. E eles são povo. Terceira dimensão do reino. Não tem troca. Quem é terceira dimensão é terceira dimensão. Quem é segunda dimensão é segunda dimensão. Quem é quarta dimensão é quarta dimensão. E o rei é a primeira dimensão nunca vai deixar de ser rei. É Deus. Não tem troca. Nação santa. Claro. É isso ali que está escrito. Exatamente. A flor da pele, aquilo ali. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusividade de Deus. Somos nós, a raça eleita. Eleita antes da fundação do mundo. Antes de você nascer e dar um grito lá naquela maternidade, quando o médico bateu em você, tu já estava com o nome escrito no livro da vida. Não. Você tem que perseverar até o fim. Pode perder a salvação. Pode perder. Você foi chamado para exercer uma vocação. Você tem que cumprir a tua vocação até o final, senão você vai ser rejeitada. Se você negar, ele te nega. Ah, mas se negar é que é o problema. Se negar é que é o problema. Muitos vão fazer isso. Não. Vão negar. Está escrito em Hebreus 6. Você lê Hebreus 6. Anota aí no seu cantinho, Hebreus 6. Lê lá Hebreus 6. Você vai ver que é impossível renovar para a salvação novamente. Aqueles que usufruíram dos poderes do mundo vindouro, exerceram os poderes do mundo vindouro e negaram. É impossível. É calcar a cabeça do Filho de Deus. É impossível ser renovado para a salvação de novo. É a mesma coisa que matar Cristo 2 vezes. É o que está escrito em Hebreus 6. É impossível renovar a salvação. Olha só. Não existe uma vez salvo e salvo para sempre. Porque senão não tinha ao vencedor, aquele que vencer, o que perseverar até o fim, esse será salvo. O problema está aí. O que você aprendeu, irmã. A gente leu um texto que o Senhor Jesus falou ao vencedor, aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, este eu darei a coroa da vida. E quem não perseverar até o fim, acontece o quê? Perdeu. Você vai ver que lá no tribunal do trono branco, lá no final do milênio, olha só, irmã, olha só, o nome que está escrito no livro da vida, vamos lá, gente, olha só, o nome que está escrito no livro da vida pode ser riscado? Não? Sim ou não? Moisés falou, o profeta Moisés, falou, Senhor, quando ele intercedia pelo povo de Israel, ele falava, risca meu nome do livro da vida, então, e perdoa eles. Risca meu nome, é porque pode ser riscado. E você vai ver lá no final do trono branco, ele falou que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Pode riscar. Não, ele falou, ele pediu. Mas você vai ver que no final, é porque ainda não completou o raciocínio. Quando chegar lá no tribunal do trono branco, você vai ver. E lá, os livros, você vai ver quando chegar lá. E aí, lá você vai entender o que eu estou dizendo. Ainda não chegamos lá. Lá no final, tem o juízo final, o trono branco. Você aprendeu, o que você aprendeu é calvinismo. Calvinismo. E calvinismo é uma doutrina de demônio. Eu creio que nós, nós fomos feitos como rei, constituídos reis sacerdotes para Deus, descontados de Jesus. Eu creio que nós iremos reinar nas nações e não em Jerusalém.
Por exemplo, Nós vamos reinar de Jerusalém. Todo. Toda a igreja estará em Jerusalém. Sim. Porque a Bíblia diz que ninguém entrará na cidade santa, a não ser aqueles que... Isso aí é depois. Isso aí é depois. A cidade santa não está no milênio. Sim, eu digo depois. Depois é outra coisa. Eu estou falando do reino milenar, não estou falando do reino eterno. De glória em glória, irmão. De glória em glória. Calma aí. De glória em glória. Ó Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos, eram salvos, conheceram Jesus, fizeram obras. Peraí. Senão vai virar. Se eu perder a rédea da situação aqui, vai virar uma bagunça. Irmã, a senhora vai fechar o raciocínio. Fica calma. Tá? Você vai ver. Você vai ver que não é injustiça de Deus, não. Não tem salvo para sempre. Isso não existe. Isso não existe. Você precisa, que nem o apóstolo Paulo falou, você precisa confirmar a tua eleição. O apóstolo Paulo fala que eu mesmo, depois de ter pregado a muitos, ainda posso ser rejeitado. Ele sabia que ele podia perder, ele podia caminhar a caminhada toda, e se ele não perseverasse até o final, ele perdia a salvação. O apóstolo Paulo falou isso. Um dos 12. Tá entendendo? Aquele que fizer os meus mandamentos e obedecer até o fim, esse será salvo. Não tem como. Desobedeceu, pecou para a morte. Existem pecados para a morte. É isso aí. Mas eu nunca deixei de falar isso aqui. Se você desobedecer e pecar para a morte, qual é uma dos pecados para a morte? Blasfemar contra Deus. Blasfemou contra Deus. Por que o povo da besta, que está marcado pela marca da besta, não tem perdão? Porque eles blasfemaram contra Deus enquanto receberam os cálices. Não tem perdão para eles. Entendido? Deus é fogo consumidor, tá, irmã? É fogo consumidor. E isso é uma palavra terrível, coisa é cair na mão do Deus vivo. Entendido? Vamos lá, a gente vai continuar. Olha só, parei aqui na... E aprenderam. Então, mas o mais importante desse texto aqui é que vocês vão ver que Deus, aqui no milênio, o Senhor Jesus, ele vai fazer com que os povos desaprendam sobre a guerra. E eu quero que vocês entendam isso e guardem essa mensagem na cabeça de vocês. Porque eles vendem um contexto de guerra, por 1000 anos eles vão desaprender, vão transformar os instrumentos de guerra em instrumento agrícola para a produtividade da terra, que vocês vão ver no próximo versículo, e não vão mais aprender sobre a guerra. Tem o porquê isso. Tem o porquê, tá? Deus não quer mais que a nação se levanta contra a nação e que não fale mais sobre a guerra. Tá? Amém? Vamos lá, vamos continuar. Amós 9, verso 13. Gozarão da abundância do reino por causa da produtividade da terra. Você vai ver que a produtividade da terra vai aumentar. Quando tirar essa mortalha de sobre a terra, essa maldição de sobre a terra, a maldição do pecado lá, da desobediência, quando Jesus ele voltar e prender o diabo e seus demônios, essa mortalha vai sair sobre a terra. E aí você vai ver que a natureza, a produtividade da terra vai ser semelhante aos primeiros dias do Éden, antes do pecado. Olha aí, Amós 9,13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Uma figura de linguagem para nos mostrar a alta produtividade da terra. Vai ter abundância, fartura. O homem não vai viver como vive hoje, irmão. Sofrendo com cardos e abrolhos para trazer a comida para casa. Não vai ser assim no milênio. Alta produtividade. O cara planta, já colhe. O cara pisa a uva, já destila o mosto. Então você vai ver, é muita produtividade. É justiça e paz, irmão. Não tem desigualdade no reino de Cristo. E isso aqui não pode ser no céu. Isso aqui tem que ser na terra. Amém? Plantação não tem no céu. E nem mosto e uva para pisar no céu. Tá? Uva celestial eu nunca vi. Mas é aqui na terra. Amém, irmãos? Vocês estão vendo que é na terra? Isaías, Amós, esses profetas todos falam sobre o reino milenar. Amém? Vamos lá, vamos passar aí. Até mesmo, olha só aí, você está vendo que a criação de Deus toda está sendo restaurada. Olha aí, até os animais. Até mesmo os animais serão restaurados à passividade original do Éden. Olha só como é que eram os animais antes.
e eles vão voltar a ser. Isaías 11, 6, 7. Isaías, aí, o profeta messiânico. Reino milenar de Cristo está em Isaías. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Não, você é das nações. É. Você é rei sacerdote, irmão. Esquece esse negócio, pô. Pelo amor de Deus, tu não vai ficar perdendo tempo carregando o leão para passear, não. Tu tem nação para cuidar, irmã. Ei, que mulher de pequena fé, pô. Você é rei sacerdote, pô. Tu vai ficar bichando em bicho, não, pô. Irmãos, se você soubesse o que é ser rei sacerdote, se você soubesse o que é rei sacerdote, existe uma aula do milênio muito mais profunda do que essa. Tem no canal? Tem. Cuidado para não bugar. Pode bugar. Eu te aconselho a assistir mais aulas do milênio. Aula faixa branca ainda. Vai na faixa branca ainda, rumina bastante, assimila bastante, lê os textos todos, isso aí só são pedaços de texto, lê os contextos desses textos, e aí você vai amaciando o solo da tua mente para receber mais semente. E aí você vai aprendendo aos poucos, entendeu? Não vai logo para feijoada, que senão você vai ter pesadelo. Feijoada dá indigestão na hora de dormir. A aula do milênio mais profunda, você vê a engrenagem do reino. O que os reis e sacerdotes fazem? Qual é a dinâmica do templo? Existe uma lei no templo, divisão de terra. É muito organizado, irmão. E o segredo para isso está lá em Ezequiel, do 40 ao capítulo 48. Está lá, tudo escrito, o que vai acontecer no milênio. Amém? Vamos lá. Olha aí a imagem, olha que legal. Os animais voltando ao estado do Éden. Você imagina um leão comendo palha? Hoje o leão ia comer a ursa, que tava, a vaquinha que estava do lado dele pastando. Né? Se botar junto um leão com uma vaquinha, um cabrito, o que acontece? Uma chacina, né? E ainda mais se uma criança levar também, morre a criança junto. Mas no reino milenar ele vai comer palha, não tem cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma consequência do pecado, do Éden, é maldição. Olha ali, Gênesis 1, verso 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, e que a fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Todos eram herbívoros, não tinha carnívoros, animais carnívoros, só depois do pecado. Você está vendo que é a degeneração. Você já se ligou na sua cabeça que do Éden para cá, onde a gente está vivendo agora, nessa dispensação de tempo que a gente vive, desde o Éden para cá, o homem evoluiu? Botam na sua cabeça que querem que você pense que o homem evoluiu. Não, o homem vivia 900 anos. Aliás, o homem não morria. Adão e Eva não morriam. Não morreriam se não tivesse pecado. Sim ou não? Isso. Os seres humanos foram feitos. Tem eternidade, né? Pecaram. Mas aí eu te pergunto, Adão e Eva estavam em corpos glorificados? Não. Mas eles não morriam. Tá entendendo? Então você está vendo ali que existia um estado de seres humanos que não morriam, porque não tinha morte. Eles eram imortais, não morriam, até que comeram da semente do bem e do mal. Amém? A partir dali o homem começou a evoluir. 900 anos, 800 anos, hoje 70 é canseiro e enfado. Cadê a evolução? A evolução nenhuma. O que os homens fazem é aumentar a tecnologia, aumentar a medicina, aumentar os recursos para a gente continuar subindo uma escada rolante ao contrário. Para viver mais tempo, quando isso era de graça, Deus tinha dado, era uma bênção dada aos homens. Viver imortais. A gente evoluiu. E Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai restaurar isso dentro do milênio.
Ele vai fazer os homens ter mais longevidade de novo. Os homens vão viver mais tempo no milênio. Vão começar a ter mais tempo de vida no milênio. Assim como a produtividade da terra vai aumentar. E isso aí é fruto do diabo e dos demônios estarem presos e a maldição do pecado ter saído de sobre a terra. E Jesus está restaurando isso. Amém? Vamos ler os textos aqui que vocês vão ver. Ó. Os homens das nações viverão em longevidade, mas ainda haverá morte no milênio. No milênio ainda tem morte. Por que tem morte no milênio, irmãos? Porque tem pecado ainda. O homem peca. Quem não peca é a igreja que está imortal, glorificada, reinando sobre eles. Mas as nações da terra ainda pecam. O fato de não ter o diabo e o fato de não ter os demônios não quer dizer que você não peque. Pecado está inerente à nossa natureza humana, não está relacionado com o diabo. Todo mundo de acordo com isso? A natureza que eu falei não é a natureza humana. Não, estou falando da natureza humana e outra coisa. É você. Você, em todo tempo, você tem o seu direito de escolha. Você vai viver no reino milenar, debaixo da lei de Deus, cumprindo a lei de Deus, mas você pode não mudar. Nesse caso é nação. É nação, não é igreja não, é nação. Ué, no começo do coisa... Mas a serpente pegou a fruta e enfiou na boca da Eva, não? A serpente, ela trouxe a Eva uma coisa que Eva não tinha percebido naquela fruta. Não. Peraí. Posso te... Sim. Mas Deus falou para ela, vocês podem comer todas as árvores frondosas. A do conhecimento do bem e do mal, não. Se comer, vai morrer. Mas ela não escolheu, o desejo não veio dela? Mas ela que escolheu comer ou não? Acabou, irmão. Qual é o objetivo do diabo? Seduzir e enganar as nações. Não foi por isso que ele foi preso? O objetivo dele é te enganar. Mas o engano só vai se consumar se você resolver fazer. Irmão, mas as nações já... sim. Mas quem... O homem pode querer ser restaurado e pode querer não ser restaurado. Você vai ver quando soltar o diabo. A diferença é que na época de Adão e Eva eles não tinham pecado. Só que todas as nações já nascerão com pecado. Não tem o diabo está preso. Não tem, mas o pecado está neles. Eles são pecadores ainda. Mas antes do pecado, antes da caída, eles não tinham pecado, correto? Sim, mas ali não tinha pecado. O diabo não tinha pecado, a morte só Perfeito. Não, a morte já existia, irmão. A morte já existia, ela só não estava em vigor. A morte sempre existiu. Deus criou a morte. O bem e o mal é tudo de Deus. Só que a morte não... Então, irmão, escuta um pouquinho agora. A morte, ela entrou em vigor a partir do pecado. Mas ela existia. Como é que o homem ia saber? Sabe por que ela existia? Porque Deus falou, se você comer, você vai morrer. Então ela já existia. Eles só não conheciam. Não conheciam o que era a morte, assim como não sabiam nem o que era chuva. Não tinha chovido na terra ainda, para arar o campo. Não tinha chuva. Muitas coisas eles não tinham conhecimento. E aí o diabo, que é astuto, é uma serpente por causa disso, foi lá e enganou a Eva. Só que a Eva, ela ouviu da boca de Deus que ela não podia comer daquele fruto, podia comer todos. Todas as frutas eram formosas e boas para serem comidas. Menos a do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem essa aqui, vocês vão morrer. E eles falaram, peraí, calma aí, o que é morte? Eu não sei nem o que é isso, nunca vi isso. Aí o diabo astuto foi lá, encostou lá na árvore do conhecimento do bem e do mal e falou, ele não quer que você seja igual. Ele fez a mesma coisa que ele fez com os anjos. Ele enganou da mesma forma que ele enganou os anjos.
E ele vai fazer isso de novo quando ele for solto no final do milênio. E muitos vão acreditar nele, depois de ter vivido o milênio. Pastor Pedro, uma intervençãozinha. Tem gente que vai sobreviver na volta de Jesus, vai entrar no milênio. Sim. Mas ela conhecia esse mundo de agora. Não é isso? Tentações de agora. Eu sei o diabo presente, ela gostava do forró, do ralabucho, ela gostava do baile funk, gostava do maconha. E ela entrou no milênio, não pode mais, porque agora é rei. Mas não quer dizer que a mente dela tem os pecados. Você não pode colocar essa restauração na alma das pessoas que estão entrando no reino. Não é na alma. Mas não tem o tentador externo, vai na alma até o pecado. Mas não tem elas não têm um ambiente. Elas não têm um ambiente Irmão, favorável. Lá no Gênesis existia uma lei. e não foi obedecida. A desobediência é uma Escolha. uma escolha. Entendeu? Então, porque senão a gente cai naquele princípio de que foi a mulher que me deu, foi a serpente, vai tudo jogar culpa. Em alguém. Não foi nunca a minha escolha, e no fim foi Deus. Está em Deus. E não foi. Deus ele deu a regra. Não há pecado se não existir lei. A única lei que tinha era não comer do conhecimento do bem e do mal. Que nem você falar para uma criança, bota o dedo na tomada. Onde que a bênção vai? Enfiar o dedo aonde? Quem que escolheu meter o dedo lá depois de ter avisado? A culpa é sua? Porque você despertou o desejo na criança? O ser humano é mau, irmão. O ser humano é mau. O homem é tão mau que prefere... Está escrito, foi o Senhor Jesus que falou. O homem prefere as trevas do que a luz. Mas isso está na alma do homem. Isso é bom, mas está na alma. Está na alma. Olha só, vamos ler. Vamos voltar aqui para a aula. Ó, o próprio estudo vai morrer, o próprio texto vai explicar. Vamos lá? A pergunta é por que vai morrer? Não se vai morrer, por que vai morrer? Porque tem pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Tem pecado. E o pecado não está relacionado ao diabo. Não está relacionado aos demônios. O pecado está relacionado à sua natureza humana. O seu maior inimigo é você. Não é o diabo. O diabo ele só te tenta. O diabo ele fomenta os teus desejos para te ferrar. Mas o teu maior inimigo é você. É a tua natureza humana. Foi por causa disso que o pecado imperou sobre a terra. Porque o homem escolheu mal. Depois de ter sido avisado. Deus avisou. Olha como Deus é magnífico. Deus é presciente, mas não anula o poder de escolha. Deus falou, se comer, morre. Avisei. E o homem foi lá e comeu. Acabou. Deus sabia que o homem ia comer, avisou antes e o homem foi lá e comeu. É culpa de Deus? É culpa do diabo? Não, a culpa é do homem que escolheu. Ele podia não comer. Mas o objetivo do diabo é esse. Por isso que ele é o pai da mentira, é o enganador, o usurpador. Ele tinha um objetivo. O objetivo do diabo era tomar o reino. O reino de Deus. Vamos lá, gente. Virou bagunça. Vamos voltar para o texto, vamos embora. Bora, irmã, calma teu coração aí, vamos embora. Vamos ler o texto aqui, que o próprio texto vai explicar. Olha aqui, ó. Isaías 65, 20. Não haverá mais dela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque vai morrer, morre no milênio, morre. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Tem maldição no milênio? Deus vai lançar maldição no milênio? Vai. Tem pecado? Tem. Tem morte? Tem. Das nações? Sim. A igreja não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui são as nações. Por causa dos direitos de escolha delas em obedecer ou desobedecer, vem maldição sobre eles. Eles não estão escolhendo? Estão vivendo aonde? Num milênio com justiça e paz e sem o diabo. Tudo top. Mas eles escolhem e se te escolher mal, tem maldição sobre eles. Simples. E morrem porque pecam. Não tem, as nações não estão glorificadas. Quem está glorificado é a igreja. Quem está imortalizado é a igreja. Quem está eternizado é a igreja. As nações ainda morrem. Mas olha só, a questão aqui eles estão vivendo muito mais tempo. Estão percebendo?
vivendo 100 anos é morrer ainda jovem. A maior idade no reino, para você responder pelas suas atitudes, é 100 anos. Aqui, agora, no nosso contexto, é 18. Lá é 100. Morrer com 100 anos é morrer ainda... O que está escrito ali? Jovem. Morrer hoje com 100 anos é morrer velho pra caramba. E, pô, viveu a beça, hein? Você está vendo Deus restaurando de glória em glória aquilo que foi perdido no Éden? Ele está voltando a restaurar até se tornar eterno. Porque depois do reino milenar tem o reino eterno. Alguém levantou a mão aí. Quem foi? Eu vejo como Deus dando um tempo de escolha. Vai viver e vai escolher ainda se... Mas sempre foi assim. Sempre. Não é só no milênio, não. Desde o céu, na eternidade passada, quando os anjos estavam lá no céu, Deus sempre deu o direito de escolha. Eles escolheram e caíram. Escolheram obedecer a Satanás. Na presença de Deus, ali, na sala do trono, no céu junto com Deus, eles erraram e Deus derrubou eles. E Acabe? E aí Acã? Acã não foi assim também? É direito de escolha. O homem é expert em desobedecer à vontade de Deus. Isso aí é inerente da raça humana, é ir contra a vontade de Deus. E aí não quer juízo. Vai ter juízo pelas suas próprias escolhas. Está escrito, você anda, Deus ele faz. Ele é o Deus que criou a bendição, a bênção e a maldição. E você escolhe onde você quer andar debaixo. Aqui, se você obedecer, é bênção. Aqui, se você desobedecer, é maldição. Quem que escolhe isso? É o homem. Satanás. O Satanás nem primeiro nisso ele é. Ele é o segundo. Você vê, o teu maior inimigo é você, cara. É você. Nem nisso ele é campeão. Satanás, ele só instiga, ele engana, ele faz você cair. Ele vê que você vai tropeçar, ele te empurra para você cair. Mas quem escolhe que vai cair ou que não vai cair é você. E depois eu te provo que Eva, quando ela foi comer a maçã, lá, sei lá se é maçã, a fruta que era lá, quando ela foi comer aquela fruta lá, ela já foi caída. Ela já foi caída. Eu vou te mostrar no texto que ela foi caída ali. Tá? Vou te mostrar também. Depois você me cobra, tá? Vambora. Pode cobrar. Quando acabar aqui, você me cobra. Sim, mas ela foi, quando ela foi para conversar, ela já foi caída. Ela já foi predisposta a cair. Você vai ver. Eu te mostro lá depois. Vamos lá. É isso aí, tá restaurando. Olha o Adão restaurando aí. Restaurando o Éden. Restaurando o Éden. A condição do Éden. Olha só, beleza, viveu 1000 anos. Vamos lá, vamos voltar aqui para a linha do tempo. Para vocês não se perderem. Cristo precisou de 1000 anos sem o diabo. Restaurou a terra. Restaurou a humanidade. Presta atenção. O pessoal que entrou no milênio, lá, desde a última semana de Daniel e adentrou no milênio, essa geração de pessoas, ela foi reciclada dentro do milênio. Vamos pensar aqui, 1000 anos. Quem entrou, teve gente que nasceu, teve gente que morreu, e uma geração nova se formou. Uma geração dentro do milênio que não conheceu o diabo. Todo mundo de acordo? Uma galera entrou conhecendo o diabo. Morreram, casaram-se, se deram em casamento, reproduziram, nasceu uma nova geração dentro do milênio, pessoas que não conheceram as artimanhas do diabo, mas ouviram falar, escutaram dentro do milênio, aprenderam sobre as coisas do mal. Tudo isso está ali dentro do milênio, nessa interatividade. Você não pode perder isso dentro da tua cabeça. Por quê? Porque vai nascer uma geração que só viveu justiça e só viveu paz. Mesclado com uma geração que conheceu a injustiça e conheceu a guerra, que adentrou o milênio, que reciclou e nasceu uma geração que não conheceu a guerra, que não conheceu o diabo e não conheceu a injustiça. Todo mundo de acordo? Isso aconteceu dentro do milênio, 1000 anos. Pessoas nasceram, pessoas morreram dentro do milênio. Legal? Agora você vai entender por que Deus vai soltar o diabo. Seria justo da parte de Deus
uma geração que nasceu dentro do milênio, viveu com justiça e paz, não ser provada. Elas também poderão ser condenadas no inferno? Desde o milênio, sim. Sim. Porque depois de 1000 anos vai vir embora. Calma. Vamos focar aqui no que eu estou falando. Quero que vocês pensem, a gente vai chegar nessa hora aí, calma. A gente vai chegar nela. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Pensa comigo aqui. Deus, ele provou os anjos? Sim ou não? Provou Adão e Eva? Sim. Nos prova? Provou Jesus Cristo? Nos prova? Tu acha que ele não vai provar a geração do milênio que não conheceu a Satanás? Sim ou não? Você acha que não? Seria justo de Deus ele colocar para dentro de uma próxima etapa, que é a eternidade, um povo que não conheceu o diabo, sem ser provado por ele, Por isso que ele vai soltar o diabo, irmão. O diabo vai ser solto no final do milênio e vai em cima do povo do milênio, das nações ali, e vai enganar. E Deus vai provar o coração de cada um, e muitos ali, pelo seu direito de escolha, vão preferir o diabo. Depois de ter vivido 1000 anos de justiça e paz, vão escolher o diabo. Por quê? Porque o homem prefere as trevas do que a luz. Simples, irmãos. A gente vai lendo o texto. Você vai ver que não foi pouca gente que ele enganou. Ele enganou muita gente. Muita gente. A gente vai ver o texto. Ó. Apocalipse 27, 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá fazer o quê, irmão? Leia. Areia do mar é pouca, é muita coisa. É muita gente vai cair na conversa dele. E eles vão fazer, sabe o quê? Se reunirem para invadir a cidade santa, onde está o reino milenar, da onde Cristo está reinando com a igreja. Ele vai para lá cercar a cidade para tentar invadir. Vai fazer uma rebelião. Aí eu te pergunto, vai ter guerra, irmão? Está escrito isso. Ali é o Gog e Magog de Ezequiel, é o Gog e Magog do início do milênio. Não é esse aí. Esse Gog e Magog é o segundo Gog e Magog. Deus está falando essa expressão aqui para nos chamar para a Batalha do Armagedon. Lembra o que aconteceu no início do milênio? Vai acontecer de novo, só que agora não vai ter guerra. Por que não vai ter guerra? Porque Deus não ensinou sobre a guerra no milênio. Lembra aquele versículo que eu falei para vocês gravarem? Lembra disso? Que não haverá guerra, que as espadas são transformadas em podadeira, em relha de arado, e não mais aprenderão sobre a guerra. Uma nação não levantará a mão sobre outra nação. Lembra? Aí Deus esqueceu disso e agora tem uma guerra. Deus não esquece. Não vai ter guerra, porque o próprio Senhor vai intervir nisso aqui. O próprio Senhor, o próprio Deus, por que eu estou falando que não é Jesus, é Deus? Porque vai vir fogo do céu sobre eles. Deus vai falar, vocês não vão invadir onde o reino está estabelecido para o meu filho. Eu vou queimar vocês ali e vou lançar vocês no lago de fogo. Qual é a pergunta, irmão? Mesma estratégia. Vai querer enganar de novo. Vai querer colocar de novo. Por que vocês são desse jeito e eles são glorificados? Por que vocês são menores e eles são maiores? Por que eles são reis e vocês não são? É a mesma coisa, irmãos. É a mesma ladainha do diabo. Por que eles preferem eles e não preferem vocês? Vamos lá, vamos quebrar eles então. Vamos lá de novo. Eles não querem que vocês sejam iguais. Aí pronto, vem de novo, a mesma coisa. E aí não vai acontecer guerra. Olha o que vai acontecer. Marcharam eles, os exércitos enganados pelo diabo. Marcharam então pela superfície, irmã, superfície da terra. Não é nas nuvens do céu. Na superfície da terra. 1000 anos depois, o milênio estabelecido, a terra continua aqui, olha só como é que pode. Mesma terra. A terra sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Que cidade é essa, irmão? Jerusalém, da onde Cristo está reinando, o trono da glória dele, para a igreja. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aí agora, respira. Consumiu eles, queimou, acabou. Não teve guerra.
Aí agora o diabo vai ser pego. Ok, o diabo que está solto, ele vai ser pego agora. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Agora o diabo está sendo aniquilado. Ele tinha sido preso, agora ele está sendo eliminado. Lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já se encontram não só a besta, lá no início do milênio, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora acabou para o diabo. Ele foi jogado no lago de fogo, aonde já estavam aqueles personagens do mal lá do início do milênio. A besta e o falso profeta. Então, olha só, o lago de fogo ele já estava, desde o início do milênio, vigorando. Porque já existia a besta e o falso profeta lá. Pelo milênio afora. Dentro do milênio existia lago de fogo e enxofre. Tem vários textos na Bíblia falando sobre isso, tá? Na aula mais profunda do milênio, a gente lê os textos. Mas aí, o que acontece? No final do milênio, quando ele é solto, ele é executado, sendo jogado no lago de fogo e enxofre, onde estava a besta e o falso profeta já. Não, a morte não. Agora a gente vai entrar nisso. É preciso agora estabelecer o tribunal do trono branco. Acabou o milênio, o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, vai descer o trono branco. E agora vai ser feita, quem lembra, depois de 1000 anos, o que acontece? Depois que o diabo é solto, aquele primeiro texto que a gente leu, o que acontece depois? Aquele primeiro texto de Apocalipse que a gente leu. 1000 anos mostra que o diabo é preso e que tem uma separação entre uma ressurreição e a outra, lembra? No início do milênio é a primeira ressurreição. Depois do milênio é a segunda ressurreição. A gente vai ver agora. Olha aí. Para que tem a segunda ressurreição? Para levantar os povos que não ressuscitaram na primeira, para serem julgados, cada um segundo as suas obras, para poder entrar na eternidade, se vai entrar ou se não vai entrar na eternidade. Cada um vai ser julgado pelas suas obras. Vamos ver aqui o texto. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, olha aí, os grandes e os pequenos, postos em pé, ressuscitaram. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Olha aí. Levantaram os da segunda ressurreição. Toda a raça humana que não levantou na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, toda a raça humana, desde a primeira morte da existência do ser humano, que foi de Caim, de Abel, desde essa primeira morte até as últimas que morreram no milênio, todos vão levantar agora. Segunda ressurreição. A primeira é dos santos. A segunda é a ressurreição universal. Todos os outros seres humanos vão ressuscitar agora. E aí, ó, é aberto os livros. Aberto os livros. Olha só. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Presta atenção agora, irmãos. Presta atenção agora. Você está vendo 2 tipos de livros sendo abertos aí. Um livro e um outro livro, que é o livro da vida. Está sendo aberto aí no trono branco, no momento da segunda ressurreição. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas, conforme o que se achava escrito nos os livros que foram abertos aqui, na segunda ressurreição, são o livro que contém as obras daqueles que estão sendo levantados ali na segunda ressurreição. Entenderam isso? Eles vão ser julgados pelo que está escrito no livro das suas obras. Se você abrir o livro lá daquele ser humano que está vindo ali diante de você, quem vai fazer isso é a igreja. É a igreja que vai fazer isso. Quando aquele ser humano vier, você vai abrir o livro dele e vai ler todas as obras que ele fez durante a sua vida. E o que preponderar naquele livro, sendo bom ou sendo mal, é para onde ele vai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles vão ser julgados segundo aquilo que está escrito no livro. Vamos chegar nessa parte, calma. Vocês estão entendendo? Vamos primeiro na sequência do texto. Entenderam que essas nações estão sendo levantadas ali para responderem e receberem cada um segundo as suas obras, que foram encontradas nos livros das suas
obras, é individual, é de cada ser humano daquele ali. E aí, o que tiver escrito ali naquele livro, se for bom, esse cara vai entrar para o próximo passo, que é a eternidade. Como nação. Se esse cara estiver preponderando no livro das suas obras, mais obras, ele vai para o lago de fogo e enxofre, que é onde vai os ímpios. Entenderam isso, irmãos? Tem um juízo. É um juízo minucioso e sério, aonde vai determinar o destino final daquele ser humano. Certo? Só que não é aberto só esse livro. É aberto com outro livro. Que outro livro que é aberto ali? O livro da... O que está escrito no livro da vida? O nome de quem? Nome de? Dos eleitos. Da igreja. Por que ele está sendo aberto aqui, irmãos? Na segunda ressurreição. Qual o sentido de abrir um livro na segunda ressurreição, onde está escrito o nome dos filhos de Deus, na segunda ressurreição? Porque alguém não ressuscitou na primeira. E alguém tinha o nome escrito ali. Está sendo aberto ali para mostrar para aquele cara que era para ter ressuscitado na primeira e ressuscitou na segunda, que ele foi reprovado. Não venceu. E aí ele vai olhar lá o nome dele riscado. E aí qual é o destino dele? Entrar para a eternidade? Lago de fogo que arde com enxofre. A segunda morte. Só não tem autoridade a segunda morte para aqueles que ressuscitaram na primeira? Não estava escrito? Contra esses, a segunda morte não tem autoridade. Mas na segunda ressurreição, se levantar um filho de Deus, o que acontece? A segunda morte tem autoridade. E é para lá que ele vai, o lago de fogo e enxofre. Porque o nome dele foi riscado do livro da vida. Até o diabo é crente. Está escrito. Crê e treme. Não quer dizer que é obediente. Aquele que perseverar até o fim com atos de justiça, esse vai ser salvo. Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, libertei, não te conheço, aparta-te de mim porque tu tem iniquidade. Jesus está negando ou não está? Aquele cara recebeu aquele poder para fazer aquilo e não era crente? Não tinha o Espírito Santo? Claro que tinha. Claro. São os sinais que curam. Mas ele foi reprovado, tinha iniquidade, foi para o lago de fogo e enxofre. Não interessa. O que interessa é até o final. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Engraçado é que os que tiveram das obras têm a chance ainda de viver a eternidade como nação. Sim. Né? Mas esses que estão não têm essa chance. Claro que não. Se eu for chamado por uma vocação, ser igual a Jesus, não é ser igual às nações. Cumpriu a vocação de ser igual a Jesus, está reprovado. Não entendi. Aqueles que não estiveram na primeira ressurreição, sim, ainda sendo povo, nação. Não tem nação, irmão. Estão só no espírito das obras. Eles têm chance de viver a eternidade. Eles vão entrar como nação na eternidade. Tem, não estava escrito na... Eles não receberam uma vocação para ser semelhante ao Filho de Deus. Deus não vai cobrar isso deles. Vai cobrar de quem teve a vocação para ser filho de Deus. E não cumpriu, está reprovado, lago de fogo. Simples, é assim que funciona. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você recebeu o Espírito de Deus, a semente divina. A plenitude de Deus habita em você. Tu vai pegar isso e vai jogar no lixo, tu vai ser negado. E vai para o lago de fogo e enxofre. E aquele que não foi escolhido, né? É nação, irmão. Isso aí é rigor, é rigor. É rigor de condenação. Você não pode igualar o rigor de condenação de um filho de Deus e o rigor de condenação de um povo, de nação que não tem o Espírito Santo de Deus. São rigores diferentes, são juízos diferentes. Para filho de Deus não tem segunda chance. É lago de fogo e enxofre. Para as nações tá bem, tá com as obras boas, entra na eternidade. Entendeu? A responsabilidade de um filho de Deus é muito maior. Porque Deus colocou em ti, penhorou em ti o Espírito dele. Ele não fez isso nas nações, ele fez em você, para você ser igual a Jesus. Se você negar, ele vai te negar, diante do Pai e diante dos anjos. Entendeu, irmão? Agora caiu a ficha, não? Vamos embora. Não é. O calvinismo, acho que pegou essa parte da Bíblia e rasgou fora, lançou fora, queimou. Ó, verso 13, olha aí. Deu o mar os mortos que nele estavam,
A morte e o Hades, ali o mundo dos mortos, a morte, a potestade que toma conta da região, a morte e o Hades, a região da morte, também entregaram os mortos que nela havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Toda a região do Hades agora está vazia, não tem mais utilidade. 1000 anos antes no início do reino milenar, a primeira parte da região, que é o seio de Abraão, foi esvaziada com a primeira ressurreição. Agora a outra parte está vazia. O Hades, o Sheol, o mundo dos mortos, o inferno lá embaixo, está vazio, não tem mais utilidade. Ele vai ser pego e juntamente a morte, que toma conta dessa região, vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Essa região não vai mais existir na eternidade. Não haverá mais morte na eternidade. Vamos lá, vamos pula aí. Acho que está escrito. Ó. E agora, então, depois que todos os inimigos forem vencidos, e a morte é o último a ser vencido, a potestade morte é o último inimigo que Jesus vence, e ele vence agora literalmente, não é só espiritualmente, porque ele venceu na cruz, e agora ele vence porque ele vai dar cabo da morte. Vai jogar ela no lago de fogo e enxofre junto com a região. Entendido? O local e a potestade vão queimar no lago de fogo e enxofre, onde está o diabo, o falso profeta e todos os seres humanos ímpios. Deus, o Senhor Jesus, através do trono branco, ele limpa a terra e vai desarraigar a impiedade da terra. Aí se cumpre tudo que a gente leu no Salmo, na aula do pastor Márcio. Agora os ímpios foram desarraigados da terra. Por quê? Porque o Pai, o próprio Pai, Deus mesmo vai vir descer para a terra e vai habitar com os homens. Não tem inimigo mais. É preciso fazer a limpa para Deus descer com a cidade santa. É agora a Nova Jerusalém desce. Agora ela desce. Ó, vamos ler aqui, ó. O novo céu e a nova terra são uma renovação de tudo. A palavra novo é kairos, que significa novo em qualidade. Não é outro, halos ou algo que surgiu do nada. Neos, esse novo céu e a nova terra, é uma qualidade nova do céu e da terra, mas dos mesmos céu e a mesma terra, mas uma qualidade nova. Porque foi contaminado no final do milênio, porque o diabo foi solto, e é preciso restaurar de fato. Jesus ele restaurou até o final do milênio, o diabo contaminou novamente, e agora para Deus descer, ele cria um novo em qualidade, não um novo do nada. Entendido? É o mesmo céu e a mesma terra em qualidade melhor. Apocalipse 21, verso 1 até o 5 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Passa aí, irmão. O próprio Deus Pai vem reinar com Jesus e os santos. Você já leu esse texto, irmã? Você já leu esse texto? Vamos ler então esse texto aí, todo mundo junto? Ó, vamos lá. Apocalipse 21, 2 e 3 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo. Não é o Filho, não. É Deus o Pai, porque o Filho já estava desde o milênio com a gente. Agora é o Pai que desce. Desce junto com a cidade. A cidade santa é o tabernáculo de Deus, a morada de Deus com os homens. Olha só, irmão, o milênio é o 7º dia, não é? O 7º dia? O milênio é o 7º dia, é o descanso da terra, quando o diabo é preso. E os demônios. Esse é o milênio sabático, é o descanso da terra, é o 7º dia, é aquilo que Deus estava querendo mostrar na fundação do mundo, quando ele descansou no 7º dia. Na virada do dia, Deus não vinha ter com os homens? No final do 7º dia, no milênio, no final do milênio, quando virar o 8º,
Na virada do dia, quem é que desce para ter com os homens? Deus mesmo! E agora ele não vai subir de novo, ele vai ficar aqui e vai morar com os homens. Porque esse foi o plano de Deus desde o princípio, morar com os homens nessa terra. Sempre, está escrito, o plano de Deus foi esse. E agora, o tempo de Deus, o Kairos de Deus e o Cronos do homem vai se unir numa linha do tempo só. Céu e terra fundidos numa mesma dimensão. E Deus mesmo estará com eles. E Deus... Esse é o último texto, não? Ó, a continuação. Ó. Nunca mais haverá qualquer maldição. No milênio tinha. Agora não tem mais maldição nenhuma. Não tem mais pecado e não tem mais morte. Os seres humanos não vão morrer mais. Eles não têm corpo glorificado. Glorificado é a igreja. Se lembra que eu perguntei no início da aula que Adão e Eva não tinham corpo glorificado, mas eles viviam em estado eterno? Por quê? Porque não tinha morte. Agora a morte foi derrotada, foi tirada, foi lançada no lago de fogo e enxofre. E esses seres humanos vão viver do mesmo jeito que Adão e Eva viviam antes do pecado, em estado eterno. Deus restaurou o estado original do Éden. Agora, depois do milênio, os homens não morrem mais. A igreja está eternizada, imortalizada, reinando e sacerdotando nações que não morrem mais. Olha aí, ó. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Agora está o trono de Deus e do Cordeiro. O rei agora é o pai, porque o filho passou o reino para o pai. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e... Amém, amém. Aí, final feliz. Todo mundo junto, a família do céu e a família da terra, todo mundo unido, reinando para sempre. Feliz. Né? Acabou o texto? Não, agora, calma aí, que eu tenho que ler um texto aí. Cadê o texto de Coríntios, meu Deus do céu? Ah, não, pô, tem que ler esse texto. Calma aí, pô. Não, vale a pena, irmãos. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15. Abre aí na sua Bíblia aí, que eu quero que a gente leia todo mundo. A partir do verso 20, a partir do verso 24. Ó, anota esse texto aí, hein, galera. Anota esse texto aí, hein. Me subtraíram da lição esse texto. Estava na minha folhinha. Esse texto estava na minha folhinha. Eu vou ler aqui, vocês vão lendo aí, ó. Só não, se chorar, pode chorar, tá, irmão? Pode chorar, que esse texto aqui é lindo. 1 Coríntios 15, verso 24, diz assim: E então virá o fim, quando ele, o Senhor Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que foi o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, então? Vamos ficar de pé para a gente finalizar. Pastor Amado, olha aqui, pastor Amado. Vou terminar. Na próxima apostila eu vou botar de volta esse texto. Esse texto aí é o grande finale. A passagem do pai para o filho, não tem como. Do filho para o pai é maravilhoso. Mesmo na eternidade, Jesus continua sendo filho e não toma preocupação no lugar do pai. E compartilha com o pai, mas o pai é maior. Amém? Você foi abençoado em 5 noites. Abriu bastante o entendimento. Mas é lógico que tem muito mais do que isso, não é? Vocês viram que nós pulamos, subtraímos
atropelamos conceitos que não dava tempo. Mas essas minúcias podem ser vistas nos canais dos pastores. Canal ID do pastor Pedro, canal Vem o Teu Reino do pastor Igor, para falar do reino do pastor Márcio e visão do reino no meu canal. Lá tem estudo aprofundado sobre isso. Inclusive, fiz um trimestre inteiro de EBD sobre o reino milenar. 13 aulas. Você está insatisfeito com uma só? Tem 13 lá para você assistir. Muito bom. É só você entrar lá e se abastecer. Amém? Amém. Vocês concluíram, nós vamos orar rapidinho. Vamos abençoar aquela comunhão que teremos ali no Partido Pão. E o próximo seminário, eu acho que agora é só ano que vem, aqui nesse lugar. Fazemos de 2 meses, 3 meses. São Gonçalo tem mês que vem. Glória a Deus. Então, agora no mês que vem, tem lá na igreja do pastor Márcio. Vocês vão receber um pequeno livreto, que é um brinde, é um carinho aqui na igreja, que fala também de coisas maravilhosas. E nós vamos fazer aquela foto dos formandos depois da minha oração, tá bom? Aí eu libero vocês debaixo da graça. Muito grato pela vida de cada um dos irmãos que perseverou, muito grato mesmo. Grato a Deus pela vida dos meus pastores, meus participantes desse ministério. Grato a Deus pelas irmãs dos bastidores, as que estão preparando todo dia seu lanche lá, ó. Graças a Deus por elas. Aleluia. Comeram bem nesse seminário, irmão? Quanto quiseram, né? Então, agora vamos participar do último alimento ali junto e libero vocês debaixo da graça. Terminou de orar, faz aqui o registro dessa turma, você recebe o livreto e vamos lá comer e conversar um pouquinho. Quem puder ficar mais aí uns 20 minutos, comendo e se divertindo conosco. Amém? Amém. Pastor, sobe aqui, pastor. Já está aqui o Igor também. Vamos abençoar esse povo. Amém. Estende a tua destra aí. Estende a tua destra onde você está, irmãos. Glória a Deus, Pai. Bendito é o teu nome. Amém, Deus maravilhoso, cujo plano eterno é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ocultou isso dos sábios e entendidos e revelou isso aos teus filhos pequeninos. Aleluia! Pai, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. É muita graça, Senhor. Tudo que o Senhor tem revelado a essa igreja, esse povo, do tempo do fim, atesta os teus filhos, Senhor. Abre cada vez mais o entendimento para enxergar a beleza e os detalhes do teu reino. Essa nação, Senhor Deus, esse povo santo, tome posse do teu reino. Amém. Nós abençoamos em tua presença, Pai. Na presença do Rei Jesus. Clamando, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Nós aguardamos. Maranata. Maranata. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Abençoa a tua igreja, espalhada em toda a face da terra. Todos cheguem à plenitude do conhecimento. Aleluia. Continua, Senhor. Abençoa que o evangelho venha ser pregado para testemunhar a cada tribo, povo, língua e nação. Aleluia. Senhor, para sermos arautos dessa palavra. Amém. Muito obrigado por esse momento precioso. Amém, Senhor. Eu, junto com os meus irmãos, abençoe esse povo. Em nome de Jesus. Nós abençoamos vocês. Nós te abençoamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Para a honra de Deus, Pai. Amém. Para a nossa vitória. Aleluia. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Vem para cá rapidinho, vamos fazer aqui a selfie oficial, a foto oficial dos comandos. Vem para cá. Menores na frente, vai com a estatura na frente. Valeu, valeu. Até a próxima. Até a próxima. Todo mundo que está nesse seminário. Aperta aí, você não está cheirosinho.